Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo a gente fala sobre treinador, porque surgiu agora há pouco, nessa tarde, a informação de que o Vasco está próximo de anunciar Maurício Souza, ex-auxiliar do rival, ex-auxiliar do Flamengo, como novo treinador. A repercussão nas redes sociais não está nada legal, né? A torcida, inclusive, já está se manifestando contra a contratação deste profissional. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre a polêmica de Vasco e Cruzeiro amanhã, algumas situações esquisitas, né, acontecendo em relação ao Maracanã. Inclusive o Ronaldo, presidente do Cruzeiro, se manifestou também reclamando ali da carga de ingressos do Cruzeiro. A gente vai conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você rapidinho, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto? Já deu essa moral? Se inscreveu? Deixou o like? Então bora lá, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Amanhã tem Vasco e Cruzeiro no Maracanã e você já pode fazer a sua fezinha apostando no Vascão pela Bet7k. É muito fácil, tem o link aqui no comentário fixado, tem algumas informações também na descrição desse vídeo e na Bet7k, através do link que está aí na descrição do vídeo. Se for o seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. Isso mesmo, um grande incentivo da Bet7k para você fazer as suas apostas esportivas. Até R$ 1.200 de bônus. Se você depositar até R$ 1.200, a Bet7k dobra o seu dinheiro. Botou 100, vira 200, botou 10, vira 20, botou 1.200, vira 2.400. Se tornando aí um grande incentivo para você fazer a sua fezinha em apostas esportivas e também nos jogos do Vascão. Bet7k paga bem, paga em Pix e tem mais informações aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Falando de Vasco e Cruzeiro, muita polêmica, né, para esse jogo de amanhã no estádio do Maracanã. O Vasco está sendo maltratado, né, pela dupla Fla-Flu e pelo consórcio Maracanã. Alguns absurdos aconteceram aí neste processo. Primeiro, o Vasco terá que pagar mais de R$300 mil ali de aluguel e taxas, né, de manutenção do estádio. Quando o Flamengo e o Fluminense jogam lá, esse preço é de apenas R$90 mil, né? Então aí um aumento abusivo, né, em cima do Vasco. O Vasco reclamou, mas não teve como. O Vasco teve que pagar essa taxa e depois vai tentar aí reaver na justiça. Não bastasse isso, tivemos também algumas manifestações barradas, né, do Vasco da Gama. O Vasco queria colocar uma faixa na arquibancada dizendo o seguinte: desde 1898, o legítimo clube do povo, e também uma outra faixa escrito respeito e inclusão, e isso foi vetado também pelo consórcio Maracanã, né? Teve também a situação dos bares, né? Geralmente em jogos no Maracanã com público acima de 50 mil, os lucros dos bares, né, das vendas de bebidas, cachorro-quente, enfim, bebidas e comidas, né, são divididas entre o consórcio e o clube que está mandando o jogo lá. Para esse jogo do Vasco, não haverá essa divisão. Todo o lucro ficará com o consórcio Maracanã. Então, assim, estão fazendo de tudo para o torcedor vascaíno e para o Vasco da Gama não se sentirem bem lá no Maracanã, né? Uma situação muito chata, afinal de contas. O Maracanã é de todo mundo, né? O Maracanã é nosso, o Maracanã é meu, é seu, que paga aí os seus impostos. O Maracanã é do cidadão do Rio de Janeiro, né? Mas esse consórcio trata como se o Maracanã fosse só da dupla Fla-Flu. O Vasco está sendo aí bastante achincalhado lá no Maracanã e vamos ver na justiça o que o Vasco vai conseguir, né? Se o Vasco vai conseguir pelo menos reaver o dinheiro a mais que pagou aí pelo aluguel do Maracanã. Além de toda essa confusão com o Vasco da Gama, também teve uma confusão com o Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro se manifestou ontem reclamando que o Vasco não tinha liberado a carga total de ingressos para o Cruzeiro, né? Os 10% que manda ali o regulamento de competições da CBF, né? E o Osório, vice-presidente do Vasco, se manifestou hoje dizendo que se dependesse do Vasco, o Vasco teria liberado mais ingressos para o Cruzeiro, mas o consórcio Maracanã não liberou essa carga de ingressos para o Cruzeiro. Vou abrir aqui aspas para o Osório, que disse o seguinte: recebi uma ligação do Gabriel Lima, que é CEO do Cruzeiro, solicitando uma carga adicional para a torcida deles.
Nós levamos no mesmo dia esse pedido ao consórcio Maracanã e também às autoridades públicas aqui do Rio de Janeiro, dizendo que o Vasco concordava que fosse aumentada a carga de ingressos da torcida do Cruzeiro. Não sei se os amigos de Minas sabem, mas hoje o complexo do Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense, em consórcio. E o consórcio Maracanã retirou da venda 5 mil ingressos para a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, alegando questões de segurança e uma necessidade de isolamento maior entre as torcidas. Agora vamos ver se o Ronaldo, né, vai reclamar também com Flamengo e Fluminense, porque reclamou publicamente do Vasco. Agora quero ver se ele vai reclamar dos verdadeiros culpados por não liberarem ali uma carga maior de ingressos para a torcida do seu clube. Enfim, muita confusão para esse jogo de amanhã, para esse Vasco e Cruzeiro no Maracanã. Mas a gente vai mudar de assunto aqui e falar de novo treinador, porque aparentemente Maurício Souza ganhou força e neste momento é o favorito e o mais cotado para ser o novo técnico do Vasco da Gama. Ele é o favorito do diretor de futebol Carlos Brasil e também do coordenador técnico Eduardo Húngaro. E parece que ele será realmente o novo treinador do Vasco. Uma matéria do Globoesporte.com já conversa nesse sentido, né, dizendo que as coisas avançaram com Maurício Souza, e o jornal Lance já cravou que Maurício Souza será o treinador do Vasco. Então vou começar lendo aqui a matéria do Globoesporte.com, que diz o seguinte: após idas e vindas, o Vasco está próximo de contratar o seu novo treinador. O clube deve ter Maurício Souza, ex-treinador do Sub-20 do Flamengo, à frente da equipe até o final do ano. A negociação tende a ser concluída até o início da semana. Maurício Souza não era consenso dentro do Vasco, mas é o nome preferido do gerente de futebol Carlos Brasil. Havia uma certa resistência em relação ao treinador, mas a 777 deixou a decisão final com o clube, sugerindo que o contrato seja até dezembro. Pesava contra Maurício o fato dele nunca ter comandado um time profissional. A preferência de alguns dirigentes do Vasco e da 777 era por André Jardine. Porém, para contratar o campeão olímpico, era necessário um maior investimento neste momento para pagar a multa dele com o São Luís do México. Além disso, o treinador tem um bom contrato e recebe lá em dólar, o que demandaria uma proposta salarial mais robusta do Vasco. A 777 não pretende investir na contratação de treinador antes de acertar a compra definitiva da SAF do Vasco. Com isso, o nome de Maurício Souza ganhou força, né, por ser o preferido ali do Carlos Brasil e também o preferido do Eduardo Húngaro, né, que é ali o coordenador técnico do Vasco da Gama. Uma outra informação aqui do Joel Silva é a seguinte, que o Maurício Souza não terá sua permanência como técnico do Vasco garantida até dezembro. Quando a 77 assumir, ele tem chance de virar integrante da comissão técnica e chegaria um outro treinador escolhido pelos americanos. Então é meio que a 777 lavou as mãos nesse momento. Enquanto não tiver essa votação aí, enquanto a gente não adquirir a compra da SAF, a gente não vai se meter não. Vocês escolham aí, façam a escolha de vocês. Se é o Maurício Souza que vocês querem, então vai de Maurício Souza. Tá parecendo que é isso que aconteceu. Enfim, o Globoesporte.com deu essa informação e o jornal Lance praticamente cravou, né? A gente pode dizer que cravou que o Maurício Souza será o novo treinador do Vasco da Gama. Já apareceu aí na sua tela o print, né? A matéria diz o seguinte, ó, Vasco define Maurício Souza como seu novo técnico e o anúncio deve acontecer em breve. Então, o Lance já cravou, né, a chegada do Maurício Souza. A matéria disse, Maurício Souza deve ser confirmado em breve como novo técnico do Vasco. O ex-auxiliar do Flamengo, opção sempre defendida pelo gerente de futebol do clube Carlos Brasil, manteve o favoritismo e, segundo a apuração do Lance, já teria iniciado as negociações com a diretoria para acertar o contrato. Fontes ouvidas pela reportagem apontam que o Cruz Maltino já teria, inclusive, agradecido aos representantes de Humberto Louser, outro postulante ao cargo, e comunicado a escolha por Maurício Souza. A informação foi dada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo Lance. Então, é isso, né? Tá parecendo realmente que o Maurício Souza será o novo treinador do Vasco, uma escolha bastante controversa, dito que ele não tem nenhuma experiência como treinador de futebol profissional. Será o primeiro emprego dele como treinador de futebol profissional. E acho que era consenso de todos que não era momento para o Vasco ter uma experiência, né? Era para o Vasco, não é momento para o Vasco fazer uma aposta, né? Era para o Vasco ter ido em alguém um pouco mais experiente. Será o primeiro trabalho do Maurício Souza como treinador. Então, é uma escolha no mínimo controversa, que já está aí repercutindo bastante nas redes sociais.
No Twitter, a hashtag Maurício Souza Nunca foi o assunto mais comentado durante a tarde, né? Então a torcida do Vasco tentando de alguma forma aí brecar a contratação do Maurício Souza. A insatisfação do torcedor aparentemente tá grande, né, com a escolha desse treinador, e eu quero saber a sua opinião. Quero o seu termômetro aqui também nos comentários. Comenta para mim, você é a favor a vinda do Maurício Souza ou você é contra? Se você for contra, bota aí Maurício Souza nunca, não quero Maurício Souza. E se você for a favor, você bota sou a favor da chegada, gosto, é um nome que é uma aposta válida, enfim. Deixa a sua opinião nos comentários, que é muito importante. Bom, a minha opinião é essa, né? Eu acho que eu não apostaria num treinador que não tem experiência nenhuma comandando um time profissional. Acho temerário. Mas vamos aguardar a confirmação. Parece realmente que Maurício Souza será o novo técnico do Vasco. Antes de eu ir embora, já mudando aqui o assunto, eu quero parabenizar a torcida Ira Jovem do Vasco pela sua nova sede. Foi inaugurada hoje à tarde, né? A nova sede da Ira, teve lá uma confraternização da galera, a sede fica próxima ali ao estádio de São Januário, né? Tá muito bonita, tá passando as imagens enquanto eu falo, tá muito bonita, muito organizada. Lá você pode adquirir materiais da torcida, né? Camisa, tá frio aqui no Rio de Janeiro, dá para comprar um casaco, camisa, boné, bermuda, enfim, meia, todos os materiais aí para você curtir o jogo do Vascão, trajado também de Ira Jovem. Então, parabéns pra rapaziada aí da Ira. Em breve eu vou aparecer para comprar esse casaco, hein, que tá bonito pra cacete. E nesse frio aí, meu amigo, tem que ter um casaquinho do Vasco aí pra esquentar, né? Então é isso. Um abraço aí pra rapaziada da Ira, Pelé, Pablo, tamo junto. E é isso aí. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!